Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá e vamos continuar a resolução de questões. Agora estamos na questão número 7, que é uma questão ainda do livro do James Stewart, que é o livro de cálculo, tá? E essa questão número 80 lá da parte do capítulo de integrais, tá bem? E tem como enunciado o seguinte: uma empresa de tecnologia compra um novo sistema de computação cujo valor inicial é V, certo? Então, V aqui é só um valor, é um número. O sistema depreciará a uma taxa de, né? Uma taxa que ele está chamando uma taxa F. E acumulará custos de manutenção a uma taxa G, tá? Então, F é a depreciação e G é manutenção. T é o tempo, em meses. A companhia quer determinar o tempo ótimo para substituir o computador. Então, aqui na alternativa A, o que a gente tem? Tem uma função C de T, né? Ou seja, é uma função que depende do tempo, e a C de T, onde C de T é o quê? 1 sobre T, a integral de 0 a T de f de s mais g de s ds, tá? E o que essa poderia ser chamada de função custo, tá bem? Mas vamos lá. Mostra que os números críticos, certo, de C ocorrem nos números t, tais que c de t é igual a f de t mais g de t. Então, queria só relembrar para vocês o que seriam os números críticos, né? Ou valores, também às vezes pode recordar mais fácil para vocês, valor crítico. Então, a gente está atrás de t, onde a derivada, tá? Então, onde a derivada, então, nesse caso, a gente tem que ter um ponto crítico. De C, tá bem? Então, a gente está atrás de saber os T's, o número T, onde acontece isso, né? Onde a derivada é igual a zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? Derivar a expressão de C de T e forçá-la a ser igual a zero e encontrar alguma propriedade sobre o tempo T, tá bem? Então, vamos lá. Observem o seguinte: C de T é 1 sobre T, a integral de 0 a T, de quem? F de S mais G de S ds, tá bem? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a regra do produto, tá? Vou olhar como um produto. Então, aqui eu tenho uma função, a função 1 sobre t, e aqui eu tenho a outra função, que é a função, é uma função integral, né? Observem que essa integral aqui toda, ela depende de t. Eu tenho t aqui, ó, tá bem? Então, essa é uma função integral e depende de t. Então, só como que é a derivada de um produto, né? Só relembrando. Então, se eu tenho duas funções, função h e a função L, tá? A derivada dela, quando eu faço produto, é o que? É h, derivada de h vezes L, mais a derivada de L vezes h, tá? Eu derivo uma de cada vez e vou somando, tá bem? Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Então, quem é a derivada de C derivada de C? Então, primeiro, vou derivar essa expressão que é 1 sobre t. Então, derivar 1 sobre t vai me resultar 1 menos t ao quadrado, tá? Essa é a derivada de 1 sobre t, ok? Então, agora eu vou repetir a segunda função, integral de 0 a t, f de s
g de s ds, certo? Mais, agora quem que vem, né? Agora eu posso só repetir a primeira, 1 sobre t. E agora a pergunta é, quem é a derivada, né? Quem é a derivada dessa integral? Integral de 0 a t, f de s, f de s, g de s. Então, só vou recordar novamente para vocês. Agora sim, é o teorema fundamental do cálculo, certo? O que é que o teorema fundamental do cálculo dá pra gente? A gente tem a seguinte expressão, é d dt, integral de 0 a... Eu acho que foi apresentado para vocês como x, mas eu vou escrever como x, mas só lembrando, né? Não tem diferença nenhuma. F de s ds é igual a f de x. Ou seja, aqui onde eu tenho x, eu posso escrever t, não vai fazer diferença a letra que eu estou chamando. E aqui onde tem f, né? Essa fzinho aqui, que eu escrevi nessa parte, ela está representando a função, né? Mas no nosso caso, a nossa função dentro do integral é isso tudo aqui, né? Essa soma. Então, quando a gente for aplicar o teorema fundamental do cálculo, o que acontece, né? Fica o meu integrando aplicado, antes era em x, né? Agora é em t. Ou seja, o que vai ficar? Vai ficar f de t mais g de t. Ok? Essa daí é a derivada. Só que eu quero quem, né? Eu quero que a derivada seja zero, né? É isso que eu quero. Então, eu vou pedir que essa expressão todinha seja igual a zero. Ou seja, eu quero que isso daqui, ó, seja zero, tá? Vou escrever aqui melhor. Seja igual a zero, ok? Vou só levar isso aqui para cima. Ótimo. Então, bem, o que é que eu vou fazer, né? Aqui, eu vou pegar e você observa o seguinte, eu vou colocar, agora eu vou ter que manipular, né, de alguma forma. A gente vai olhar para essa parte aqui, tá? Que é o que a gente quer, ok? Então, o que é que eu vou fazer com isso daí? Eu posso, né, colocar 1 sobre t em evidência, né? Vai ficar 1 sobre t, certo? Vai ficar igual a menos 1 sobre t, integral de 0 a t, f de s, g de s, ds, mais 1. Não tem mais esse 1 sobre t, né? Agora só vai ficar o f de t mais g de t igual a zero. Ok? Então é o seguinte, aqui, ó, observe o seguinte, eu tenho um produto, para ele ser, eu posso simplesmente fazer o quê? Multiplicar por t, né? Quando eu multiplico essa expressão todinha por t, isso daqui é eliminado, tá? Então eu vou ficar só com o que está aqui, só o que está nessa parte aqui, tá? Então, só que eu quero que você observe o seguinte, quem é essa parte aqui, ó? Isso tudo aqui, quem é? É justamente c de t. Então, eu vou escrever o quê? Então, vai ficar menos c de t mais f de t mais g de t igual a zero. Tá bem? Quando eu passo c de t para o outro lado, a igualdade que eu tenho é c de t igual a f de t mais g de t, tá? Então, o t que satisfaz essa propriedade aqui, ó, ele satisfaz essa propriedade aqui, que era o que tinha sido pedido para demonstrar na questão,
tá? Então, eu escolhi essa questão porque faz com que você relembre um pouquinho de derivada do produto, derivada de um quociente, que é o que você usa na hora que faz a derivada de 1 sobre t. Você relembra o que é o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, é uma questão um pouco para revisar o que já foi visto. Espero ter alcançado esse propósito e que vocês tenham entendido. Caso contrário, caso tenha ficado alguma dúvida, podem contactar que a gente tenta sanar tudo isso, tá? Obrigado por estarem acompanhando até aqui e até o próximo vídeo.